Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui para refletir sobre um pouco da praticidade da nossa Bíblia para colocarmos em prática aquilo que o Senhor revelou para nós. Eu quero refletir sobre uma parte do livro de Isaías, capítulo 37, do versículo 31 ao 32. Bem curtinho o texto que vai falar do reinado do rei Ezequias, e nós vamos tomar Ezequias como um exemplo para a nossa vida, um exemplo de fortaleza, pois como o próprio nome do hebraico fala, quer dizer que Deus fortalece. No versículo 31 começa assim: Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte de Sião, o zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Aqui vemos, no verso 30, que Deus está se dirigindo a Ezequias e lhe dará um sinal. Qual sinal é esse? Na parte C do versículo 31, nos diz: E se encherão de frutos os seus ramos. Na parte C do versículo 32 fala: O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Vemos aqui o fruto e o zelo do Senhor. O reinado do rei Ezequias, que foi, entre algumas informações, até por meados de 686 a.C., ele nos mostra um comportamento muito devoto do rei Ezequias, que restaurou os cultos ao Senhor no templo, por causa do remanescente. Aqui nós vemos que esse remanescente era o próprio Ezequias, pela sua devoção ao Senhor, como nós vemos. Nós vemos então essas referências no livro de 2 Reis. Aqui, esses frutos simbolizam segurança e de bons momentos, visto que Jerusalém, até Jó faz alguns comentários em seu livro, que era uma cidade desprotegida, era uma cidade que era fraca em questões bélicas para seu armamento de defesa ou ataque. Aqui vemos, no contexto inteiro, que Senaqueribe, o rei da Síria, estava querendo invadir e provocar uma destruição contra o reinado do rei Ezequias. Então, no capítulo 32, nós vemos a mesma passagem que fala que ele destruiria todos os seus frutos, todas as suas vinhas, toda a sua cidade. Mas por causa do rei Ezequias, que vemos que o Senhor, então, ele livrará Jerusalém dessa destruição, dessa guerra que os assírios iriam provocar contra o reinado do rei Ezequias. Isso nós vemos no próprio prólogo do livro de Isaías. Que nós possamos então refletir em sermos um remanescente, em sermos um representante do Senhor perante a nossa sociedade. Que Deus nos livre de toda corrupção, de toda concupiscência da carne, de todas as coisas que venham para atormentar esse mundo. Ainda mais uma nação que precisa clamar ao Senhor. Que possamos ser esse representante, assim como o rei Ezequias foi representante na sua época. Que sejamos representante do nosso Brasil, do nosso mundo, para que o Senhor nos conceda um livramento e uma salvação que está em Cristo Jesus. Que você tenha uma ótima semana e Deus te abençoe em todos os seus passos.